Clube SA. Apresentação Valmir Martins. Eu vou abrir o programa de um jeito bem natural, nada forçado, nada arranjado. Loucura, loucura, loucura. Que é isso, rapaz? Meu Deus, eu sou um péssimo imitador. Está no ar o nosso Clube SA, tanto no rádio 95.7 como aqui no nosso YouTube. E que grande prazer ter você aqui conosco, como internauta, como nosso ouvinte no Clube SA, que tradicionalmente, você já conhece o nosso conceito, traz para cá histórias inspiradoras, modelos de gestão, grandes empresários destacados aqui de Londrina, da região. Mas hoje o nosso programa sai um pouco da curva, porque a gente precisa aproveitar o que Londrina produz de bom. E Londrina produz pessoas também muito destacadas, pessoas capazes, inteligentíssimas e que se destacam em várias vertentes, né? É por isso que eu fiz o convite para um doutor, um infectologista do Sistema Único de Saúde que se destacou em um dos principais programas da TV aberta brasileira, Rede Globo, Luciano Huck. Por isso que eu fiz essa piadoca, né? De loucura, loucura, loucura no início do programa. E ele foi até esse programa, até o quadro Quem Quer Ser um Milionário. E o cara se destacou, mostrou um conhecimento amplo de muitos assuntos. É o doutor infectologista Sidney Matsuoka, que tá aqui comigo. Que grande prazer tê-lo aqui, viu, doutor? Tudo bem? Tudo bem. Para mim também tá sendo um prazer poder contar um pouquinho da minha história. Que legal. Como é que foi essa trajetória no programa. Que massa! A gente vai falar tanto da medicina, dos trabalhos do doutor. Vamos falar, obviamente, desse destacado ponto da vida dele, que eu imagino que tenha mudado alguma coisa. E vamos falar também de educação, porque o homem deu um show e quase respondeu a tal famosa pergunta do milhão. Chegou até a penúltima pergunta, que valia R$500 mil. E eu me lembro que foi uma pergunta relacionada ao Império Romano. Isso, o início e o final do Império Romano. Yes. E aí, o que rolou naquele momento? Olha, eu sou muito ruim com datas. Então, assim, eu me lembrava mais ou menos, e eu lembrava que era uma data importante, porque marca o fim da Idade Antiga, Idade Clássica, o início da Idade Média. Mas naquele momento lá, nossa, eu não me recordava do número, e eu achei até que eu já tinha chegado longe o bastante ali, já estava bom o suficiente. Achou não, você chegou longe, isso, doutor. E naquele momento lá, eu decidi não arriscar. Eu achei que era melhor parar, que realmente eu não tinha dúvida. Num primeiro momento eu até tinha pensado na resposta correta, mas depois eu ia mudar. Então eu ia errar a questão. Tá. Acho que foi a melhor decisão. Mas eu acho que o caminho até aquela última pergunta foi uma coisa tão incrível. Eu achava que desde as primeiras perguntas o nível das questões eram tão difíceis que eu, sinceramente, eu não sei como que eu consegui chegar tão longe. Mas porque a nossa percepção foi de que você respondia tudo muito naturalmente e com um amplo conhecimento, até discorrendo sobre tais respostas. As perguntas que realmente eu tinha certeza mesmo. Eu me lembrava da história, eu me lembrava de detalhes ali do acontecido, né? Mas eu não sei dizer. Eu não sei dizer como é que eu aprendi aquilo lá, eu não sei dizer quando foi que eu aprendi aquilo lá. O que eu posso dizer é que eu sempre tive muita curiosidade sobre tudo. Então, desde quando eu era criança, desde quando eu comecei a ir para a escola, eu sempre tive muita curiosidade sobre aprender diversos temas, né? Então, isso acabou me ajudando no programa. Eu devo ter lido em algum lugar, em algum momento da minha vida, mas eu não consigo me recordar exatamente por que eu sabia tal informação. É muito conhecimento acumulado, anos e anos e anos, por curiosidade então, doutor? Então foi algo natural. Legal. Não é algo que surgiu... Óbvio que eu tive o incentivo dos meus pais, eu sempre estudei em boas escolas, mas foi algo que surgiu naturalmente. Então não saberia te dizer quando foi que eu aprendi sobre um determinado assunto, né? Legal. A gente já começou mais ou menos pela parte final, digamos assim, até para fazer o gancho, por conta da visita do Dr. Sidney ao Clube SA, mas a gente precisa, obviamente, fazer uma introdução. Dr. Sidney não é londrinense,
mas já virou pé vermelho, né, doutor? Já faz muito tempo que eu tô por aqui. Eu tive 2 passagens pela cidade. A primeira foi quando fiz a faculdade, foram os primeiros 6 anos. Depois dos 6 anos eu ainda fiquei trabalhando durante 3 anos aqui em Londrina. E depois eu fui fazer a residência na PUC São Paulo, residência médica em infectologia. Primeiro eu fiz infectologia, depois eu fiz UTI. E quando eu vi, já fazia 11 anos que eu estava fora do Paraná. Mas nesse meio tempo, a minha família, meus pais, eu tenho 2 irmãs também, mudaram para Londrina. E posteriormente, depois que eu terminei a residência, depois que eu fiquei um tempo trabalhando em São Paulo, eu resolvi voltar de volta para o Paraná. Certo. Que é onde eu me sentia bem, onde eu tive toda a minha formação na graduação. E já faz 5 anos que eu acabei voltando para cá. Voltei para cá em 2020. Bicho do Paraná e filho da UEL. Eu me sinto muito bem voltando aqui pro Paraná, vendo a cor da terra, né? A gente, quando sai daqui, percebe como a cor da terra de lá é diferente, né? Aqui eu me sinto mais em casa. Se bem que o senhor nasceu aqui pertinho. O senhor não, vou chamar de você, até pela idade. É isso. Tá? Você, doutor Sidney, nasceu aqui pertinho. Isso, eu sou nascido em Presidente Prudente. No momento que eu nasci até os 18 anos, eu morei em Presidente Prudente. Depois, quando eu vim prestar vestibular, acabei passando aqui na UEL e aí acabei mudando para cá. Mas de Prudente para Londrina dá 160 quilômetros, dá para fazer em menos de 2 horas. Exatamente, exatamente. E mostrou um conhecimento incrível nesse programa e orgulhou a cidade de Londrina. O senhor tinha esse dever? Era uma preocupação? Olha, que você tinha de chegar lá e representar bem? Pô, a primeira coisa que o cara vai falar ali na minha história, que eu mesmo os brifei, pô, é londrinense, é de Londrina, mora em Londrina, não é londrinense, mas mora em Londrina, atua em Londrina, trabalha, serve ao Sistema Único de Saúde aqui em Londrina. Era uma preocupação? Olha, a gente procura ir lá de maneira a não ficar muito tenso, não muito ansioso, Sim. né? Porque todo o custo da viagem, de hospedagem, foi feita pela produção do programa e tal. Então você pensa, poxa, eu tô indo lá, não vou ter custo nenhum. O que pior pode acontecer, né? Só que aí quando você começa a conversar com os outros participantes, você assiste os programas anteriores, você bota aquela pressão de tentar representar bem o lugar da onde você veio. Sim. Ainda mais considerando que eu tava indo lá também. No Rio de Janeiro, a gravação é feita no Rio. É feita no Rio de Janeiro, é feito lá nos estúdios principais da Globo mesmo, Certo. lá no antigo Projac e tal, Exato. agora chama Estúdios Globo. E eu fui pra lá participar de um programa que incentiva bastante a educação e eu agora estou como docente da UEL. Sim. Então, quer queira, quer não, eu sabia que eu ia estar representando Londrina, a Universidade Estadual de Londrina e o curso de medicina. Claro. Então, por mais que a produção do programa tentasse deixar a gente mais calma, que a gente não tinha nada a perder, qual seria o problema e Sim. tal, eu me sentia um pouco pressionado por mim mesmo, né? Para conseguir representar bem o Paraná, porque boa parte da minha formação acadêmica, do meu incentivo para estudar, veio de Londrina. Sim. Então, sendo um representante de Londrina ali, eu queria fazer bonito, né? E eu fiquei muito surpreso quando eu consegui chegar na posição que eu cheguei. Depois eu fui ver, de acordo com o histórico do programa, eu fui o representante do Paraná, que teve o maior prêmio recebido lá. De quantos? O senhor chegou a fazer essa pesquisa? Acho que dos últimos... É que a produtora atual, acho que atua de 5 anos pra cá. Tá. Então, nos últimos 5 anos, com essa produtora nova do programa, eu fui o participante do Paraná com a maior premiação. E depois eu fui ver de toda a região sul. De todos os participantes que vieram da região sul, o meu prêmio foi o mais alto. Eu empatei com outros colegas, então não cheguei a ganhar mais do que eles. Sim. Mas de todos os participantes vindos da região sul, eu tive o maior valor. Que legal. E eu fico muito feliz de dizer que boa parte dos meus conhecimentos vieram de Londrina. Claro. Então foi uma felicidade muito grande de poder colocar o nome de Londrina a nível nacional. Perfeito. E duplamente feliz, né? Pelo prêmio, obviamente, Opa. foram 300 mil reais. E também pela demonstração de um conhecimento amplo, vasto, de vários assuntos. O senhor é bom em conhecimentos gerais, hein? Opa. E eu chamando de senhor. Você, doutor Sidney, muito bom, cara. Muito bom, parabéns. Obrigado. Gostei muito pela naturalidade das respostas e até, como eu disse, discorrendo sobre algumas, porque o Luciano sempre faz esse tipo de discorra sobre isso. Por que essa resposta? Mesmo
acertando, né? Porque... Pode ser um chute, mas ele percebe, tem a percepção de quem sabe do que tá falando, né? Porque caíram perguntas muito fora da minha área, né? Tipo, eu sou médico, infectologista. Como é que eu sabia alguma coisa sobre bandeiras do mundo, né? São coisas que eu não sei dizer da onde que veio, mas que eu sempre tive conhecimento, eu sempre tive curiosidade, né? O que caiu das bandeiras? Acho que foi na pergunta que foi para 300 mil. Qual que é a bandeira europeia mais antiga atualmente em uso? Uau! E assim, eu lembrava dessa história dessa bandeira, porque se eu não me engano tem até alguma história religiosa. Parece que a bandeira da Dinamarca, agora não vou esquecer mais, a bandeira da Dinamarca caiu dos céus. Parece que durante uma batalha na Idade Média, alguma coisa assim, uma bandeira daquela caiu dos céus e o imperador, o rei do país na época, adotou aquela bandeira como sendo um símbolo divino e tal. Por isso que é a bandeira mais antiga em uso. Eles nunca mudaram porque foi basicamente uma bandeira que caiu do céu. Que legal. E eu lembro dessa história. Eu não me... Na hora ali, a gente fica nervoso, muita luz, muita gente. Eu não me recordava direito dessa história. Mas eu tinha lido em algum lugar, e aí quando caiu as opções, eu falei, poxa, é Dinamarca. Só que, se vocês virem lá, eu falei, eu tenho quase certeza, eu tenho uma forte convicção, que eu não tinha muita certeza. Das que eu tinha certeza, eu falava, eu tenho certeza. Agora essa, fiquei meio na dúvida, mas tinha alguma coisa lá que me dizia que era isso daí. Aí depois, revendo a história, eu fui ler, falei, então é aquela bandeira que caiu dos céus e tal. Então, aí você lembrou de, aí eu em determinado momento da sua vida, ter lido algo sobre isso. Eu li alguma coisa sobre isso daí. Estão vendo só, pessoal, a importância da curiosidade, da leitura, do amplo conhecimento. Não caiu absolutamente nada da área do Dr. Sidney. Nada de medicina, nada de infectologia. Mas o cara se deu bem, se destacou e tem chamado a atenção da nossa cidade. Então, é isso que a gente precisa, né? Ter conhecimento. Absorver conhecimento através de leitura. A leitura nos dá muita base, nos oferece um enriquecimento gigantesco em todos os aspectos, né? E prova disso, tá aí, né? O Dr. Sidney Matsuoka, representante de Londrina no quadro Quem Quer Ser um Milionário do Domingão, com o Luciano Huck. Mas já que a gente tá falando tanto de Globo, de Luciano Huck, de Quem Quer Ser um Milionário, não que o senhor tenha ficado, mereceu ficar, mas não ficou ainda, pelo menos, ao que tudo indica. Como é que é o Luciano Huck, cara? Ele demonstra o mesmo carisma ao vivo, tete a tete, que ele demonstra por trás das câmeras? Sim, ele é uma pessoa muito simpática, ele procura deixar o participante bem à vontade para poder responder as questões. Ele procura deixar a gente mais calmo na medida do possível. E ele consegue conduzir bem o programa, é uma pessoa muito simpática, uma pessoa muito solícita. E a gente percebe que ele tenta tirar o nosso nervosismo, né? Porque a gente tá num ambiente lá, é muita luz, é muito som, ambiente desconhecido. Até porque ele precisa render o quadro. Ah, sim, sim. Né? Se a pessoa ficar muito nervosa por uma situação que ele possa oferecer, não vai render. Sim, ele vai prejudicar o próprio trabalho, né? Isso. Legal. Bom. Mas ele, como apresentador, é uma pessoa que deixa a gente bem à vontade. Legal. Conversando com ele, a gente consegue ficar um pouco mais calmo na medida do possível. Não chegou à toa onde chegou, né? E aqui a gente tem a mania do povo brasileiro de sempre negativar, encontrar situações pejorativas de quem obtém sucesso. O brasileiro demonstra ser um povo invejoso. Justamente por isso. Fez sucesso, já tem alguma coisa por trás. É ruim aqui, é ruim acolá. E a gente precisa mudar esse nosso pensamento, né? Se o cara chegou onde chegou há tanto tempo estabelecido dessa forma, é porque alguma coisa de boa o cara fez. E, no caso dele, deve ter feito inúmeras situações positivas e faz, né? A gente prova disso a cada domingo, a cada exibição do programa dele. Eu vejo, ao acompanhar o quadro, acompanhar o programa, que na maioria das vezes, quem faz as inscrições para os participantes são companheiros, cônjuges, amigos. No seu caso, Dr. Sidney, quem o inscreveu? Fui eu mesmo que me inscrevi. Que legal. É que assim, eu sempre gostei muito de conhecimentos gerais, sempre gostei muito de várias áreas do conhecimento. E eu vi lá um dia, eu tava inclusive no HU. Eu lembro que eu tava no HU
Era um dia que eu já tinha terminado os atendimentos do dia, tava esperando dar a hora para passar o dedo e ir embora. E eu tava sem atendimentos e tal, tava vendo algumas notícias. Aí vi no site da Globo, lá um bannerzinho. Quem quer ser um milionário, faça a sua inscrição. E eu já conhecia o programa, já tinha assistido algumas vezes. E eu falei, o que custa, né? Eu gosto tanto de estudar, eu tô como professor universitário agora. Falei, deixa eu ver o que tem que fazer. Vamos lá. Cliquei no link. Se tiver que dançar lambada, chupando cana, meia-noite, aí eu já não vou. Mas como era algo de conhecimentos, de educação, eu falei, foi o meu perfil, né? O que custa? Aí eu fui olhar dados de contato, nome completo, e-mail, esse tipo de coisa. Cadastro normal. Isso. Aí tinha um campinho lá que você tinha que contar detalhes da sua história. Legal. Alguma coisa que mostrasse que você tem alguma coisa diferente. E eu tinha algumas coisas, e é que pra mim soou algo natural, mas depois conversando com outras pessoas, eu percebo como a minha trajetória foi diferente. Porque assim, o meu primeiro registro em carteira de trabalho eu tinha 14 anos. Como é que foi? Eu morava em Presidente Prudente, eu estudava em uma escola privada, uma escola particular, e chegou no ensino médio, o valor da mensalidade era muito alto. Meus pais não estavam tendo condições de me manter naquela escola, que até hoje eu julgo que era a melhor escola da minha cidade. E eles iam me tirar da escola, porque eles não estavam tendo condições. E naquele momento a escola tinha comprado vários computadores para montar um laboratório de informática, para oferecer cursos de informática para os alunos e tal. Naquela época eu já tinha acesso à informática, ao computador. Que ano foi isso? Eu tinha 14 anos, foi em 98. E estava no primeiro ano do ensino médio. E aí, quando eu fiquei sabendo que a escola tinha adquirido esses computadores, eu tinha um conhecimento legal de informática, eu me ofereci na direção da escola. Eu falei, olha, eu sei que vocês compraram vários computadores, eu tenho um conhecimento autodidata de informática, sou técnico de informática e tal, sabia montar computador, configurar a rede, um monte de coisa. E eu me ofereci para trabalhar lá no período da tarde, eu só tinha aula de manhã cedo. Em troca disso, um salário e uma bolsa. E eles gostaram da minha iniciativa. Que demais Eles isso. viram que eu falei, poxa, eu sempre fui um aluno muito bom. Eu sempre ia muito bem na escola, né? E eu falei, olha, meus pais não estão tendo condições de me manter aqui, mas eu sempre fui bem na escola, tal. Se não seria possível essa contratação. Eles gostaram da minha iniciativa, me contrataram. Que legal. E eu comecei a trabalhar lá. Eu trabalhei no primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, na mesma escola onde eu estudava de manhã cedo. Parabéns a você e parabéns à escola, porque se a escola visasse lucro, ela observaria, escutaria sua história, entraria por um ouvido, sairia pela outra e iria inventar uma desculpa. Opa. Mas muito legal, a escola realmente correta, a melhor de Presidente Prudente e que proatividade que você teve. Desculpa te cortar. Então, foi uma coisa que mudou a minha vida, né? Eu tava lá trabalhando e na época eu tava trabalhando como técnico de informática na escola onde eu estudava. E aí também eu tive uma trajetória acadêmica meio diferente, porque eu já estava trabalhando com informática lá na escola onde eu estudava. E na minha cidade tinha uma universidade pública, a Unesp, Universidade Estadual Paulista, em que estava abrindo um curso de ciência da computação noturno. Aí o que aconteceu? Eu já estava trabalhando com informática e tal. Logo depois que eu terminei o ensino médio, eu prestei vestibular, fui aprovado para ciência da computação na Unesp de Presidente Prudente e eu passei, comecei a cursar, trabalhava de dia na mesma escola onde eu tinha feito o ensino médio e à noite eu fazia ciência da computação na Unesp. E eu fiz isso durante um ano. E aí, como é que aconteceu? Eu comecei a reprovar cálculo. Eu reprovei cálculo, reprovei geometria analítica, era um curso muito difícil, ciência da computação. Sim. E aí, quando eu vi que... Falei, puxa, eu tô indo mal no curso, né? Eu sempre gostei muito também de ciências biológicas, estava pensando já em medicina. Aí eu falei para meus pais, eu falei, olha, eu tô reprovando aqui. Para uma outra área. Vou tentar um outro curso e tal. E eu acabei prestando ciências biológicas. Eu prestei ciências biológicas, fui aprovado. E a escola onde eu fiz o ensino médio, eu acho que foi tão boa que eu consegui passar direto do curso de ciência da computação. Prestei vestibular de novo, fui aprovado em ciências biológicas na Universidade Federal de São Carlos, que era interior de São Paulo, em São Carlos. E eu fui para lá fazer ciências biológicas, tinha sido aprovado. E eu tinha
prestado ciências biológicas em diversas universidades, tinha sido aprovado em outros lugares, mas tinha sido aprovado também na Federal de São Carlos, e eu também tinha sido aprovado aqui na UEL. Eu tinha passado em ciências biológicas aqui na UEL também, na Federal de São Carlos, e eu tinha visto que com a pontuação que eu tinha sido aprovado em ciências biológicas aqui na UEL, eu teria passado em medicina, porque eu passei em segundo lugar geral. Rapaz. Só que eu não tinha feito inscrição para medicina, eu tinha Sim. feito inscrição para ciências biológicas. Então eu fiquei com aquilo na cabeça e eu fui fazer ciências biológicas na Federal de São Carlos. Cheguei lá em São Carlos, comecei a fazer ciências biológicas e eu reprovei botânica. Nossa, eu tinha algum problema com outros cursos antes de medicina. No curso de ciência da computação, eu tinha reprovado cálculo e geometria analítica. No curso de ciências biológicas, eu reprovei botânica e bioquímica. E eu comecei a ir mal no curso, né? Eu falei, poxa, eu peguei dependência em 2 disciplinas e tal. E eu tava sempre na cabeça, com aquele negócio. Não tô me encontrando ainda. Se eu tivesse feito a inscrição em medicina, eu já tava na UEL. Claro. Então, quando eu comecei a ir mal no curso de ciências biológicas, eu tava reprovando o curso. Eu falei, poxa, o que custa eu tentar de novo, né? Falei, vou prestar vestibular de novo e tal. E sempre estudando muito para esses objetivos. Porque eu não reprovei porque eu queria. Claro. Eu queria passar nas disciplinas e tal. Então eu tava me esforçando, mas eu não tava indo bem. E aí resolvi prestar vestibular de novo. E dessa vez eu passei na UEL. Aí eu fui aprovado em medicina aqui na UEL. Legal. E eu tenho que dizer, graças também à escola onde eu fiz o ensino médio. Com absoluta convicção. Porque eu consegui passar de um curso para outro sem ter feito cursinho. Sim. Então eu fiz um ano de ciência da computação, um ano de ciências biológicas. Depois eu fui aprovado em medicina. E foi uma colocação também destacada? Eu fui aprovado em 8º lugar geral. Super destacado, Então, porque é difícil medicina na UEL. Sempre foi muito concorrido o curso. No ano que eu prestei, tinham 6 mil inscritos. Ouçam só e vejam o que ele tá falando. Então aí acabei sendo aprovado em 8º lugar geral. E depois, durante a matrícula, eu fiquei sabendo que eu acho que eu tinha sido o 3º matriculado. Porque tinha um matriculado na minha frente, quem tinha passado em 2º lugar, em 5º lugar, depois tinha sido eu. Então eu sido o terceiro matriculado, o 8º classificado no concurso vestibular em que eu prestei. Que demais, que demais. Foi uma coisa incrível. Eu acho que aí também tinha muito de ansiedade. Porque quando eu ia fazer os vestibulares, eu acho que eu ficava muito ansioso, muito nervoso, não sabia manejar isso direito, né? E quando eu fui prestar vestibular, já estando matriculado em outro curso, numa universidade pública, gratuita, de qualidade, eu me sentia menos pressionado. Porque eu falei, olha, eu tô reprovando ciência da computação, mas eu gosto de informática, qualquer coisa, eu continuo. Sim. Quando eu tava fazendo ciências biológicas, eu gosto de ciências biológicas. Se por um acaso eu não passar nesse vestibular, eu continuo no curso, não é problema. Não tem problema nenhum. Mas aí eu fazia a prova com muita menos pressão. Tá. E eu acabei tendo o melhor desempenho da minha vida. É que o destino foi te levando pra medicina. Isso, aí tudo isso eu coloquei na biografia, que você tem que descrever em poucas palavras. Eu contei que, apesar de ser médico, eu tinha feito um ano de ciência da computação, um ano de ciências biológicas. Eu coloquei que eu trabalhei como programador durante 5 anos, porque foram os 3 anos do ensino... 4 anos, né? 3 anos do ensino médio, mais 1 ano da faculdade de computação. Então eu trabalhava como programador já. Comecei como técnico, mas depois eu virei programador. E tive essa trajetória em um curso de exatas, um curso de biológicas, para depois formar em medicina. Que legal, e a história chamou a atenção da galera. Acabou chamando a atenção. E talvez, principalmente, a questão do SUS, de trabalhar no Sistema Único de Saúde, Isso, não ter optado pela medicina particular, não ter aberto um consultório, não representar um plano de saúde, algo nesse sentido. Trabalhar numa grande empresa que tenha, que ofereça saúde aos seus funcionários também. É que tudo foi surgindo naturalmente, né? Eu acho que a minha área, a área de infectologia, na saúde pública, a gente tem um suporte legal. Tanto é que a maioria, eu acho que boa parte dos infectologistas também não tem consultório, trabalham mais em hospitais públicos, ou quando trabalham em alguns hospitais privados, tal, mas é porque a rede pública, na área de infectologia, no geral, consegue absorver bem a demanda. Entendi. Tive uma outra coisa também, que de história de destaque, eu também colocando ali no programa, que os meus problemas financeiros continuaram na faculdade, tá? Então, apesar de eu estar aqui em Londrina
fazendo o curso na Estadual de Londrina, meus pais ainda estavam em Presidente Prudente, interior de São Paulo. Eu morava numa república, para as coisas ficarem mais baratas. Sim, claro. E eu cheguei a morar numa república, eu e mais 6. Tudo dividindo por 7 acaba ficando mais barato, né? Com certeza. Então, os primeiros mais anos da barato, faculdade... mais difícil também, né? Uma convivência um pouquinho difícil, mas infelizmente a gente acaba sendo flexível, né? Sim. Porque todo mundo estava numa situação mais ou menos parecida. E durante a faculdade, meus pais me mandavam dinheiro todo mês para me manter aqui em Londrina. E teve um momento que o dinheiro que meus pais me mandavam não era suficiente. Eu sempre ficava no vermelho. Só que, obviamente, eu não falava isso para meus pais, porque eles sabiam que eles me mandavam o valor que era possível, né? Claro, senão eles iam se desdobrar ainda mais e eu não queria gerar essa preocupação para eles, para suprir aqui, iriam tirar ainda mais deles. Então, e a gente sabia como a situação estava difícil. E aí surgiu a oportunidade. Quando eu estava no 4º ano da faculdade de medicina, o curso de medicina são 6 anos. Os primeiros 4 anos são predominantemente teóricos, e os 2 últimos anos... O curso é mais prático, mesmo, né? E aí, do 4º ano pro 5º ano, que seria o ponto de virada, como a parte prática é muito pesada, uma carga horária muito pesada, pode chegar até 60 horas por semana e tal. Principalmente a residência? A residência é depois que a gente forma. O que a gente... é a partir como se fosse o 7º ano. Isso, é como se fosse uma pós-graduação depois de formado. O que eu tô falando é o tal do internato, que é a parte mais prática, os 2 últimos anos do curso. E como era uma carga horária mais pesada, a universidade deu 3 meses de férias no final do 4º ano para o início do 5º ano, que ia começar a parte prática. E nesses 3 meses de férias, não sei de onde que surgiu a conversa ali na turma e tal. Falaram, vamos trabalhar no Japão? Fazer trabalho temporário. Existe essa modalidade de trabalho no Japão, para quem é descendente e tal, eles facilitam a documentação, em que você pode trabalhar durante os meses de dezembro, janeiro e fevereiro. Então são as festas, virada do ano, a indústria tem maior demanda. E eu fui lá trabalhar no Japão. E eu fui para lá trabalhar, foi por uma curiosidade pessoal, nunca tinha feito viagem internacional, nunca tinha ido para o Japão. E a gente, como fisicamente descendente por par de pai e par de mãe, sempre tive essa curiosidade, né? Todos os meus avós são nascidos fora do Brasil. E aí surgiu essa oportunidade... E eu tava no vermelho, eu tava no cheque especial, tava devendo. Eu falei, poxa, a oportunidade de poder conhecer outro país e ainda voltar com dinheiro. Agradável. E aí eu fui trabalhar no Japão. Foi um trabalho temporário durante 3 meses, mas foi um trabalho extremamente extenuante, um trabalho braçal. Quando me perguntam, o que você fez lá? Eu cortava peito de frango. Eu cortava peito de frango em cubinhos de 20 a 24 gramas, me deram uma tábua de corte, me deram uma faca, e eu tinha que abrir sacos de peito de frango de 5 quilos, e a coisa que me chamava a atenção era peito de frango brasileiro, era Copacol, Big Frango, Sadia. Eu abria, jogava numa tábua de corte, e eu ficava lá, de 12 a 15 horas de pé, cortando frango. Frango brasileiro, em cubinhos. Então eu também tive essa experiência internacional de poder trabalhar no Japão. Que tudo soma, né? E foi muito bom, porque eu paguei a passagem de ida, passagem de volta e ainda voltei com $2.000. Demais, demais. Doutor Sidney Matsuoka aqui com a gente. O cara se destacou no Quem Quer Ser um Milionário e tem uma história de vida muito legal que ele contou em partes aqui nesse primeiro bloco. A gente é podcast, mas a gente também tá no rádio, em 95.7. Respeitando as normas radiofônicas, vamos fechar o nosso primeiro bloco, tem um intervalo comercial, a gente volta já já. Um cortezinho para quem tá acompanhando a gente no podcast Clube SA e eu volto para o segundo bloco com o Dr. Sidney. Beleza? Espero que você esteja gostando tanto quanto eu estou gostando desse papo legal aqui. Conhecendo esse cara do bem, que é o Dr. Sidney, que honrou, representou bem demais a nossa cidade, a nossa região. Até já. Tudo bem, pessoal? A gente está feliz demais porque a gente inaugurou todas as nossas instalações aqui da Clube FM. Deixa eu mostrar para vocês o nosso estúdio principal, o famoso estúdio ao vivo. Deixa eu mostrar para vocês agora o nosso estúdio de podcast que ficou demais. Vejam só.
Então, pessoal, siga-nos pelas redes sociais. Busque a Clube sempre por Clube FM Londrina 95.7. Em todas as redes sociais. Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Twitter. Eu sigo! Clube FM. De volta, pessoal, Clube SA, tanto em formato de podcast no nosso YouTube da Clube, aliás, siga a gente, compartilhe nossas lives, ative lá o sininho para receber as notificações tanto das nossas lives, como também das nossas produções, dos nossos episódios aqui do nosso podcast. E claro, você que está nos acompanhando pelo Dial em 95.7. Falando em YouTube, vem muita novidade pro nosso YouTube, vem aí a... Será que eu posso falar? TV Clube? Ah, pô, já falei. Que loucura. Que loucura. TV Clube no YouTube. Que legal. Mas o assunto agora é o doutor Sidney Matsuoka, que foi lá no Quem Quer Ser o Milionário, frente a frente com o Luciano Huck. O homem deu show, ganhou 300 conto. Mudou a vida, doutor, essa grana aí, não? Ah, não. Eu continuo trabalhando nos mesmos lugares como eu sempre trabalhei. De boa. Por enquanto, sigo normalmente. Certo. Dizem que demora para receber prêmios em televisão. Foi assim? Demora um certo tempo, pouquinho? tem todo um trâmite burocrático Tá. aí. Então tem alguns detalhes ainda pra Legal. gente ver isso daí. Lá no primeiro bloco, doutor, o senhor falou que... Senhor, ó eu de novo. Você falou que propriamente fez a sua inscrição para o programa, né? Algo que mais ou menos sai da curva. E aí, voltando ao programa, os bastidores. Como é que funciona? Tudo muito estabelecido, muito bem programado, muito bem estipulado, porque, falando em Rede Globo, a gente sempre imagina que sim. É uma coisa que me chamou a atenção lá de como a estrutura da Globo é tudo muito bonito, tudo muito limpo, organizado. E eu via os estúdios de gravação, onde ocorriam novelas, outros programas e tal. Me lembrava um pouquinho a UEL. Porque a UEL... porque eram galpões bem grandes assim, com ruas de asfalto, ligando um galpão ao outro, com carrinhos de minigolf que levava a Só gente... falta os carrinhos na UEL. Na UEL, infelizmente, a gente não tem, né? Dependendo de onde você vai ter aula, as salas de aula são meio distantes. Mas dá pra andar de carro. Dava para andar de carro, dá para andar de carro, alguns trechos da UEL. Sim. Mas me lembrava muito esse aspecto, que eram prédios grandes que a gente ia de um lugar para outro. E toda a estrutura, a limpeza, a organização, muitos funcionários, parece realmente o que a gente tem mais próximo de um estúdio de cinema de Hollywood, acho que deve ser a aquilo, estrutura né? da Globo, né? Deve ser o dia a dia ali. E como é que é a produção do programa? Então, a produção do programa era num estúdio com uma plateia presente ali, todo mundo ali. Vinham caravanas de vários lugares do Rio. Parece que eles vinham em ônibus de vários bairros e regiões do Rio, que eles se cadastravam e chegavam ali no programa para formar a plateia. E os estúdios eram modulares. Aquela estrutura do palco, do fundo, as luzes, eles conseguiam desmontar e montar. Rapidinho, quase que muito rápido. instantaneamente, Eles né? conseguem mudar o cenário de maneira muito rápida. Então, ali não era gravado só o programa do Luciano Huck e tal. Então, eles conseguiam mudar rapidamente o cenário e você não conseguia nem imaginar que era o mesmo estúdio. Sim. Então, eles têm uma estrutura organizacional muito profissional. O ar-condicionado, a umidade do ar. Eu tava vendo, eles tinham até níveis de concentração de CO2. Eles tinham um monitor ali para ver se realmente estava um ambiente bem adequado para todo mundo. Então, eles têm todo esse cuidado. Legal. Teve em algum determinado momento do programa ou alguma pergunta que você falou assim, agora já deu, eu vou sair, vou ficar com essa grana aqui mesmo, ou não? Não, a última pergunta... Só na última mesmo. Mas em perguntas anteriores, teve umas 3 ou 4 perguntas que eu não tava muito segura, não. Tá. Que eu olhei assim e falei, poxa, eu não sei o que é isso aqui, não. Cite exemplos, doutor. Por exemplo, aquela pergunta ali a respeito da bandeira. Certo. Eu não tinha certeza, a primeira parte do programa que a gente conversou. E também aquela pergunta sobre qual país africano que o reino de Aksum deu origem. Minha Nossa Senhora. Gente, história da África é uma coisa que, infelizmente, mesmo durante a nossa ensino médio, a gente não discute muito, né? Eu não sabia. Mas que nem quando eu estava no programa, eu falei, olha, eu não sei,
mas eu sei um raciocínio em cima dessa resposta. Claro. E eu fui naquele raciocínio e eu acabei acertando, mas eu não sabia. Dizer assim, responda rápido, corre, não sabia. E o que eu acho legal foi justamente a bagagem cultural que toda a universidade me deu, que o ensino médio me deu, porque eu não sabia, mas eu parti de algumas bases, né? Isso que eu acho importante na educação. Você tendo, quando a gente fala educação superior, até o próprio nome parece algo elitista, parece que é algo para poucos. Não é bem assim. A gente fala em superior, não para que obrigatoriamente você se forme num determinado curso e siga a sua vida a vida toda naquele curso. Não, o que a universidade faz, o que um curso superior faz, é te dar jogo de cintura, para você saber como lidar com situações diferentes depois. É estimular o seu raciocínio, é estimular o seu pensamento crítico, pensamento comum, para que quando vem uma questão dessa, você consiga raciocinar em cima. Pensando nisso, te deu uma base gigante para participar do programa. Isso, porque eu sabia alguns detalhes da história. Por exemplo, quem gosta de estudar história bíblica e tal, sabe da relação dos judeus justamente com a Etiópia. Aquela história de rainha de Sabá, rei Davi, esse tipo de coisa. Minas do rei Salomão. Era tudo naquela região. Então eu sabia que tinha uma certa influência hebraica naquela região. E o católico, logo depois, indo depois com uma base judaica e tal. Falei, poxa, deve ser aquela região. E era mesmo. Então foram com base nesses conhecimentos que eu acabei avançando no programa. Muito bem. Senhor, você se preparou de alguma forma específica para o programa? Tanto no aspecto emocional, tanto em conhecimento? Buscou esse preparo? Teve tempo para isso? Não teve? Foi pego de surpresa? Após a inscrição foi rápido? Demorou? O processo de inscrição todo demorou, acho que mais ou menos 6 meses. E o primeiro contato que eles fizeram comigo, eu achei que era um golpe. Porque era uma pessoa que não estava na minha lista de contatos, tinha mandado uma mensagem. E mensagem de WhatsApp? Mensagem de WhatsApp, perguntando se eu poderia ligar para mim, que ele era da produção do programa. Eu falei, tava tranquilo, o que eu tenho a perder, né? Sim. Só que eu pensei, vai me pedir dinheiro. Ele vai clonar meu número aqui, vai me fazer lascar alguma a vida. coisa, né? Mas aí ele se apresentou, ele falou o nome completo dele, falou que trabalhava. Nesse momento o senhor não lembrou da inscrição? Fazia muito tempo. Né? Fazia acho que uns 3 ou 4 meses. Entendi. Era algo que eu tinha preenchido de maneira despretensiosa e tal. Não tava me lembrando. Mas aí quando ele falou, não, realmente eu fiz a inscrição. E aí ele falando que se não poderia fazer um joguinho de perguntas e respostas no estilo do programa. Tá. E era uma pergunta atrás da outra de maneira muito rápida. Por telefone ou por vídeo? Por telefone. Telefone ele mesmo. mandou mensagem primeiro, depois perguntando se podia ligar. Sim, sim. Aí eu falei, sim, né? Não me pediu dinheiro, não me pediu nada. Bora lá. Vamos brincar. Foi fazendo as perguntas, é um tipo de coisa que eu gostava. E aí ele falou, olha, a gente vai computar os seus dados. Se você tiver um acerto bom, a gente entra em contato. Fechou. E aí passaram-se meses depois desse contato. Calma lá, doutor. Quantas perguntas ele fez? Se eu não me engano, acho que foram mais ou menos umas 30 perguntas. E dessas o senhor deve ter acertado quanto? Você deve ter acertado Ele quantas? não falava. Mais que você imagina? Eu acho que 29. Fui muito bem, eu acho que eu devo ter acertado. Ele é humilde, além de tudo, né? Dr. Sidney é humilde. Então, e aí isso foi o primeiro contato. Depois, num segundo contato, ele mandou mensagem de novo, só que dessa vez era um teste online. Ele mandou um link, eu não tinha que preencher nada, fiquei com medo de eu clicar em alguma coisa e ter que dar algum dado pessoal. Não, era só pra preencher. A Globo deve respeitar a LGPD perfeitamente bem. Era um negócio assim... Era um estilo de perguntas e respostas, mas com timer. Então, poucos segundos para responder cada pergunta. Certo. E nesse daí ele me falou o resultado, porque saía no final do joguinho. Nesse daí, acho que eram algo em torno de 30 questões, eu tinha acertado 28. Rapaz. Então apareceu, foram computados os dados. E óbvio que por esses dados, por essas informações, por esse índice de assertividade, o senhor era um grande candidato a participar. Isso, eu estava avançando, né? Até que, só que entre um contato e outro, se passaram-se meses. Então você nem lembrava direito o que você tinha feito, imagino. Né? Mas aí chegou um determinado momento que eles quiseram fazer uma entrevista por videochamada.
E aí na entrevista por videochamada, aí eu pensei, poxa, tá ficando sério o negócio, né? Mas eu ainda tava com receio de ser algum golpe, alguma coisa. Claro. E na primeira vez que eles fizeram videochamada, eu tava no hospital. Aí eu tava de máscara no comecinho. Uhum. Eu até pensei, vou fazer a videochamada de máscara pra não fazer captura de rosto. Sim. Mas pediram pra tirar, obviamente. Pediram pra tirar depois pra me identificar. Claro, mas no sim. primeiro momento eu sempre falei, poxa, mas não tô pegando dados pessoais, nada. Então, realmente parecia ser um negócio sério. Mas o que me chamava a atenção é que os contatos eram muito espaçados. Então, eu não lembrava, não sabia direito. Mas aí até chegou um ponto em que falaram, olha, você vai passar com uma avaliação com uma psicóloga. E eu até aquele momento... Isso sempre remotamente. Sempre remotamente. O senhor ainda não havia ido pro Rio de Janeiro. Você... Nunca tinha ido pro Rio. A primeira vez que eu fui pro Rio foi para gravar o programa. E quando falaram dessa psicóloga, eu falei, poxa, se é um golpe, o golpe tá sendo muito elaborado, né? Tá sendo bem estipulado, né? E cheguei, eu tive essa conversa com a psicóloga, e a gente sendo ambos profissionais de saúde, né? Claro. Eu conversei com a psicóloga, eu falei, você tá querendo avaliar a minha estabilidade emocional, né? Pra poder saber se eu sou uma pessoa apta a estar na frente do palco, né? Isso. Ela falou, sim, a gente tá querendo saber e tal. E eu falei pra ela, olha, eu tenho que falar pra você que desde o primeiro momento eu sempre pensei se não era um golpe. Uhum. Aí eu pedi a identificação dela, eu fui ver. Qual que é o seu CRM aí? Isso, aí a gente tava conversando. Quando eu descobri, ela fez a graduação em psicologia na mesma universidade onde eu fiz a residência médica. Que mundo pequeno. E a gente conhecia pessoas mais ou menos em comum. Aí eu falei, não é golpe. É psicóloga mesmo, realmente não é golpe. E eu perguntei depois no final da entrevista com ela, né? Eu falei, olha, tô numa ansiedade danada. Assim, é a 4ª entrevista que eu acho que eu tô tendo com a equipe do programa. E aí, eu fui aprovado? Aí ela falou, não, acho que da minha parte sim, mas vai depender... Vou dar o aval. Vai depender do recém da produção do programa. Que legal. Então aí depois a produção do programa entrou em contato comigo e tal, falou que eu tinha sido aprovado. E aí foi quando a primeira vez foi ao Rio de Janeiro para o programa. E aí brilhou do jeito que você sabe, do jeito que você tá ouvindo aqui, do jeito que você tá vendo a gente, porque o cara é inteligente, é perspicaz, se comunica muito bem, se diz tímido, mas não aparenta ser. Que beleza, o Dr. Sidney Matsuoka. Tô gostando muito. Final desse segundo bloco, agora um pouco mais curtinho. No primeiro a gente estendeu um pouquinho mais. E logo vem o terceiro bloco aí. Mesmo pra você que tá acompanhando a gente no YouTube, um pequeno corte. E aí já voltamos para o terceiro bloco do episódio desta semana aqui do nosso Clube SA. E no rádio 95.7, o intervalo é rápido. Já a gente volta. Tudo bem, pessoal? A gente está feliz demais porque a gente inaugurou todas as nossas instalações aqui da Clube FM. Deixa eu mostrar para vocês o nosso estúdio principal, o famoso estúdio ao vivo. Deixa eu mostrar para vocês agora o nosso estúdio de podcast que ficou demais. Vejam só. Então, pessoal, siga-nos pelas redes sociais. Busque a Clube sempre por Clube FM Londrina 95.7. Em todas as redes sociais. Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Twitter. Eu sigo! Clube FM. De volta para o nosso último bloco do podcast Clube SA. E para você que está no rádio, o nosso tradicionalíssimo semanal Clube SA. Recebendo o Dr. Sidney Matsuoka, que deu show no Quem Quer Ser um Milionário, lá do programa Domingão, com o Luciano Huck, e representou muito bem e orgulhou a cidade de Londrina, a região, com sua inteligência e conhecimentos gerais. E nesse último bloco, nos 2 primeiros falamos bastante do Dr. Sidney, falamos muito do programa, e agora vamos falar um pouquinho mais sobre aquilo que ele faz aqui em Londrina, trabalhando, servindo a saúde do nosso país, do nosso município, através do Sistema Único de Saúde, atuando como infectologista no Hospital Universitário e fazendo parte do corpo docente
da UEL. Aliás, ele é filho da UEL e segue atuando em prol da educação da nossa Universidade Estadual de Londrina. Por que a opção pelo Sistema Único de Saúde? Alguma coisa te atraiu aí? É que durante a graduação, como o HU é um hospital 100% SUS, dedicado totalmente à saúde pública, gratuita. Apesar de estar no município, é um serviço estadual, um hospital estadual. Um serviço estadual. Eu percebia que tinha algumas doenças que a gente fala são doenças negligenciadas, né? Certo. São doenças que acometem uma população mais carente, uma população que ela é mais negligenciada, ela parece até invisível. E são algumas doenças que me chamaram a atenção. Por exemplo, quais são essas doenças, né? Tuberculose, HIV/AIDS, hepatites virais. São doenças que acometem uma parcela grande da população que elas não ganham exatamente o destaque que eu acho que elas deveriam. E é uma população que é muito desassistida, que a gente percebe que poucas são as pessoas que têm interesse em lidar com esse tipo de atendimento. E eu percebia que o sofrimento dessas pessoas me chamava muita atenção. Imagino. A gente atende morador de rua, profissional do sexo, a gente atende usuários de drogas. São pessoas que, quando procuram atendimento, muitas vezes estão sofrendo demais e são meio que esquecidas. Deixadas de lado, talvez. E são coisas que me chamaram muita atenção durante a graduação, né? E eu me sentia útil poder atender esse tipo de população, esse tipo de pessoa. Não que outras pessoas não mereçam também, mas eu sentia que com relação a essa população me chamava um pouquinho mais a atenção. E aí, durante a graduação na faculdade, eu tendo essa ideia, percebendo essas pessoas como eram doenças que eu achava academicamente interessantes também, eu achava que eram doenças que... Por exemplo, uma pessoa com pneumonia, Sim. que também pode acometer qualquer faixa etária, qualquer classe social. Eu tive pneumonia. É algo que é comum para todo mundo, né? E quando você entra com o antibiótico correto, sendo uma pneumonia bacteriana, em uma semana a pessoa sai daquilo lá. Ela melhora, ela visualmente você consegue perceber o quanto que você fez bem para a pessoa de maneira imediata. Sim. Coisas que eu não percebia muito bem dependendo da patologia. Por exemplo, um tratamento de um câncer com radioterapia, quimioterapia, às vezes pode demorar meses para a pessoa melhorar. Um paciente que sofreu um infarto, que ainda pode demorar meses para ele funcionar, voltar à classe funcional legal. Pessoas que tiveram um AVC, por exemplo, às vezes pode demorar meses de reabilitação até a pessoa melhorar. E eu via que na infectologia eram doenças que quando você acertava o que você estava tratando, a evolução era rápida. A evolução era... Por exemplo, meningite bacteriana, que é uma doença ainda muito comum. É considerada uma emergência infectológica. Se você não entra com o antibiótico correto, muitas vezes acometem crianças, elas podem virar óbito em questão de horas. Tipo, uma criança que de manhã cedo estava brincando, à noite ela pode estar morta. Meningite meningocócica, por exemplo. Isso. Que tem uma dose de reforço agora sendo oferecida pelo Sistema Único de Saúde, pelo Ministério da Saúde em Londrina. Isso já começou, tem agora mais uma dose extra do sarampo, que está erradicado. O Paraná é referência, Londrina busca não ter o rótulo, né, de cidade com o sarampo de novo, entra tudo nisso. Isso, e eu percebia que era prazeroso você conseguir tirar o paciente da emergência, você conseguir saber que você fez diferença para aquele paciente, que você salvou a vida daquele paciente, se você teve a conduta correta, né? Sim. Então eu sentia que a infectologia me dava isso, me dava o prazer de poder ajudar pessoas que estavam mais necessitadas e o prazer acadêmico, de você ver se você acertou o diagnóstico, você entrou com a terapia correta, Claro. Em pouco tempo a pessoa melhorava. Então foi algo que sempre me fascinou durante a graduação. E aí na hora que eu terminei a graduação, fui atrás de uma pós-graduação, que é a famosa residência médica. Eu resolvi prestar residência para infectologia. Legal. E, assim, a gente aqui no interior do Paraná sabe como é que são as limitações de população, as limitações financeiras. Entretanto, estamos no sul do Brasil, Isso. em que as condições também são muito mais especiais Isso. do que na região norte, do que em parte da região nordeste, Isso. do que em parte da região centro-oeste.
eu sinto que assim, o Paraná é um estado sério. Sim. Tá? Apesar da nossa população ser menor do que de São Paulo, da nossa arrecadação ser menor, todo o dinheiro que é investido na parte, pelo menos na minha área, na parte médica e tal, eu sinto que é investido com seriedade. Mas assim, a gente é formado aqui, quer conhecer alguma coisa diferente, a gente sabe que o centro médico do Brasil é o estado de São Paulo. E aí, na hora que eu fui prestar residência, eu decidi fazer a residência em São Paulo. Eu fiz a residência em infectologia na PUC São Paulo. Lá eu pude conhecer uma outra realidade. Lá, como Cálice, também tem problemas em diversos outros setores. Afinal, é Brasil. Isso, infelizmente, problemas em todo lugar. Mas aí eu acabei fazendo a residência lá na PUC São Paulo. E a residência era só de 3 anos, né? Mas quando você vai para lá, eu acabei formando na residência. Acabaram surgindo oportunidades de trabalho. E quando eu vi, eu já estava eu tava com 5 empregos lá. Eu tinha 5 empregos. Eu tinha terminado a minha residência médica na universidade. O meu chefe... Os problemas financeiros já haviam sido mais ou menos que resolvidos. Então, mas eu só trabalhava no SUS. Então, praticamente, infelizmente, o SUS acho que poderia pagar um pouco melhor, né? É um dos problemas, né? Aí, não, eu tinha um emprego privado, porque eu tinha formado na PUC São Paulo em infectologia. O meu chefe da residência gostava muito de mim, então depois que eu terminei a residência, ele entrou em contato com a universidade me contratou. Eu comecei a minha carreira docente como professor do curso de medicina na PUC São Paulo. Então eu comecei a trabalhar na PUC, depois eu passei em 2 concursos públicos lá, um na prefeitura de Sorocaba, outro na prefeitura de Votorantim, que são cidades vizinhas. Eu também trabalhava num hospital estadual público lá. Certo. E aí eu tava fazendo a minha vida em São Paulo, né? Porque financeiramente São Paulo pagava melhor. Sim. Só que aí o que aconteceu? Veio a pandemia. No que veio a pandemia, minha família, meus pais estavam no interior aqui do Paraná, estavam em Londrina. E a pandemia veio muito forte lá em São Paulo, né? Eu tava ali, Sorocaba, São Paulo, dá 100 quilômetros, é praticamente região metropolitana estendida e tal. E a pandemia começou a atingir vários colegas de trabalho, amigos. E faleceram 5 pessoas que trabalhavam comigo lá. Puxa. E aí no que a situação estava ficando desse jeito, eu pensei, se é para viver uma pandemia, acho que é melhor viver perto da família, né? Com certeza. Acabei pedindo demissão dos meus empregos lá em São Paulo. E aí eu voltei aqui pro interior do Paraná. E olha só que coincidência. Coincidência não, era um momento, né? Os primeiros casos de Covid estavam chegando no interior do Brasil, estavam chegando em Londrina. E a universidade estava contratando profissionais. Justamente porque eles iam abrir leitos de internação do Covid. Sim. E eu era infectologista, tinha acabado de sair de São Paulo, onde era o centro da pandemia naquele momento. Eu tinha especialização em UTI e eu tinha especialização docente também. Então a universidade me contratou. Eu fiquei trabalhando durante 3 anos na UTI Covid, até o fechamento da UTI. No que a UTI foi fechada, eu fui procurar oportunidades de trabalho, né? Tinham aberto o processo seletivo para docente do curso de medicina, acabei passando. E também abriu concurso público para médico infectologista na prefeitura de Maringá. Acabei passando. Eu hoje trabalho, então, na prefeitura de Maringá. E eu também trabalho na Universidade Estadual de Londrina, no HU, no setor de doenças infecciosas. Que demais essa história. Doutor, o que funciona no SUS? Porque nós estamos condicionados a sempre observar e destacar os aspectos mais negativos do Sistema Único de Saúde. Aí a gente remete a grandes filas, a demoras nos exames, a uma demora gigantesca, ainda maior, para intervenções cirúrgicas. O que funciona de fato, aquilo que o senhor pensa e diz, o SUS tem futuro por conta disso aqui? Eu acho que com relação ao atendimento de emergência, sabe? Aquelas coisas que realmente é uma questão de vida ou de morte, que você precisa de um atendimento imediato, apesar de que isso vira notícia quando a pessoa morre na espera de alguma coisa, mas no geral, se você tem um acidente automobilístico com risco de morte, chega uma ambulância do SAMU, SEAT, você é atendido, é operado de emergência. Sim. Se você sofre um AVC com necessidade, um acidente vascular cerebral com necessidade de cirurgia de emergência, você é operado com cirurgia de emergência. Custe o que custar, dependa do que depender, você tem que ser operado e é operado. Ele consegue, o SUS consegue dar conta do atendimento de emergência e urgência. Por que não é a mesma coisa com as eletivas? O problema é esse, quando são as eletivas, aí a história é outra, né? Bem que Londrina está com uma força-tarefa interessante para poder
resolver os problemas que estavam praticamente zerados na pandemia. Esses problemas voltaram a ficar gigantes e agora uma força-tarefa envolvendo o Estado, envolvendo o município, parece que vai resolver. Eu acho que, no geral, principalmente se tratando de Londrina, né? Londrina, eu creio que a saúde pública, a estrutura da saúde pública em Londrina, e eu acho que isso se deve muito ao histórico de atuação da universidade. Eu acho que a estrutura de saúde de Londrina é muito acima da média, sabe? Eu acho que em Londrina é uma das cidades em que você pode viver sem plano de saúde para emergências, assim, o que é o problema realmente são as eletivas. Sim. Mas eu sinto que se não for algo de muita urgência, Dá pra levar. dá para levar. Se bem que o prefeito Thiago Amaral tem falado que a estrutura da cidade de Londrina já chegou num gargalo. Tanto é que a UPA Centro-Oeste ela foi fechada para reforma amplamente necessária e houve a estrutura do antigo Hospital Mater Dei sendo aberta, recebendo a estrutura da UPA CO. E a cidade vai ficar refém daquilo ali. Não vai dar para fechar mais a UPA do centro. Sim, sim. Na antiga estrutura do Mater Dei. E o prefeito sempre fala, a estrutura chegou ao seu ápice, a gente precisa ter mais leitos, a gente precisa ter mais UPAs. Os PANs estão sendo construídos na Zona Leste, na Zona Norte e na Zona Leste, Norte e Sul. Os PANs da cidade de Londrina, com atraso, enfim. Mas talvez resolva um pouquinho. Mas mesmo a estrutura sendo tão boa como o senhor falou, já chegou num gargalo mesmo. Mas, por exemplo, eu quando comecei a fazer residência na PUC São Paulo, que a sede da universidade do curso de medicina é em Sorocaba, a Sorocaba é uma cidade grande, é maior do que Londrina, Sim. tem 700 mil habitantes. A Manchester brasileira. Isso, é a quarta maior cidade do interior do estado de São Paulo. E quando eu comecei a fazer a residência, isso em 2014, se bem que já está indo fazer 10 anos, a situação melhorou. Mas quando eu cheguei lá, só tinha um hospital, Rapaz. 100% SUS, que atendia a população sorocabana. E você estava lá num pronto atendimento, você tinha, sei lá, uma senhora com pneumonia que precisava de uma internação. Se o único hospital SUS falava que não tinha vaga, não tinha vaga. Não tinha o que hospital. fazer. Você pega em Londrina. Londrina é uma cidade que tem um hospital de grande porte 100% SUS, que é o HU. Nós temos um hospital de médio porte, 2 hospitais de médio porte estaduais, que é o Hospital da Zona Norte e o Hospital da Zona Sul. Certo. E nós temos praticamente uma UPA em cada região da cidade. Isso. É uma estrutura de saúde que você não encontra em cidades do porte de Londrina. Que loucura, né? Então, assim, apesar daqui, eu não estou falando que aqui não tem problemas, Sim, que aqui sim, tem... Mas, no geral, a estrutura de saúde de Londrina é muito boa. E assim, campo de trabalho para o SUS sempre tem. Sempre tem. A E demanda é a gigante. demanda sempre tem. Lei da oferta e da procura. E como a minha especialidade é uma especialidade focada em pacientes usuários SUS praticamente, para mim surgiu naturalmente. Assim, para mim, eu sempre almejei passar num concurso público e trabalhar como médico infectologista. A única coisa que me deixava um pouquinho chateado é que não surgem tantos concursos para minha área, porque justamente a infectologia é uma cadeira básica, faz parte do curso de medicina. Então, muitas pessoas que atuam tratando doenças infecciosas, muitas vezes não têm a residência. E quando abre um concurso, as prefeituras acabam deslocando algum colega com outra formação, mas que tinha experiência na área, para atender doenças infecciosas. Por exemplo, eu fui aprovado no concurso para médico infectologista na prefeitura de Londrina, até agora eu não fui chamado. Quando foi? Já faz uns 2 anos desse concurso. Rapaz. Então, para mim seria um prazer poder trabalhar aqui na cidade onde eu moro. Claro. Nada contra a cidade de Maringá, que eu também trabalho em Maringá, mas é umas 100 km para ir, 100 km para voltar, às vezes cansa um Pesa pouquinho. um pouco. Aí o senhor ficaria no HU e também trabalhando na no prefeitura município. de Londrina, trabalhando na rede E pública ficaria de muito Londrina. mais fácil. O senhor poderia servir muito mais ao município por conta desse deslocamento que se findaria. Isso, e é algo que eu sinto que poderia ter sido mais rápido, né? É. O concurso ainda não caducou, ainda estou para ser chamado, eles começaram a chamar outras pessoas, né? Mas eu vejo que poderia ser um pouquinho mais ágil e tal. Se o senhor fosse pediatra, já tinha sido chamado, eu acho. Pois é, dependendo da especialidade. Tem uma né? demanda gigantesca no Brasil inteiro para a pediatria. A gente sabe que como o SUS é muito grande, às vezes ele não é muito ágil. Então isso também seria um dos problemas do SUS. Porque ele é ágil para emergência, ele não é ágil para outras partes. Para as outras áreas que não são necessariamente emergência, então Dá um infelizmente... outro programa, hein, doutor? Ah, O senhor volta?
Assim, eu tô à disposição sempre que eu puder falar alguma coisa da minha Que área. demais. Porque é gratificante ouvi-lo. A forma em que o senhor se comunica, o tanto de conhecimento que o senhor tem. E é muito legal, é muito legal. Eu gostei muito desse terceiro bloco, assim como dos outros dois também. Mas esse é um assunto que gera mais o nosso interesse, até porque o jornalismo da Clube é muito atuante. Estamos sempre conectados com a saúde do nosso município, principalmente, porque é uma questão básica, né, do ser humano, é uma obrigação de um município do porte de Londrina. Gostei muito, doutor, gostei muito. Muito obrigado por ter estado aqui, por ter reservado esse tempo tão concorrido, principalmente agora após o programa, por ter estado aqui conosco. Muito obrigado, doutor. Obrigado também pela oportunidade de divulgar o que aconteceu na minha vida. Legal. E eu acho que seria muito legal o pessoal perceber o quanto a educação transforma vidas, né? Sim. Acho que sempre que eu tiver a oportunidade de divulgar isso daí, eu vou querer divulgar. Perfeito. Qual que é o arroba do Dr. Sidney? No Instagram. Dr. Sidney Vamos Matsuoka. pegar aqui que eu já sigo, obviamente, né? Dr.Sidney com Y Matsuoka, tá? Dr.Sidney com D mudo, Y no final, Matsuoka. Fechou, rapaziada? Siga lá o Dr. Sidney. Opa. Que beleza, muito obrigado. Espero que você tenha gostado tanto quanto nós gostamos aqui na Clube de receber esse grande, já é londrinense, né? Pé vermelho, bebeu dessa água aqui, sujou a sola do pé de vermelho, irmão. Não tem como. Assim como a Lorena, que tá aqui com a gente, a Lorena de Ilhéus. Não tá aparecendo, né? Lorena, eu perguntei, oi, tudo bem? Como que é seu nome? Lorena, eu falei, não é londrinense. É de Ilhéus, na Bahia, e tá aqui com a gente, assessorando o Dr. Sidney. Que legal. Como é que chama a empresa de marketing, Lorena? Olímpia Marketing, aqui de Londrina mesmo. Você e a Maria Luísa. A Malu, que eu entrei em contato com ela para convidar o Dr. Sidney para vir aqui. E deu tudo certo. E a gente agradece imensamente todos eles. Beleza? Um abraço e até a próxima. Valeu. Clube SA. Apresentação Valmir Martins.